Fala galera, tudo bem com vocês? Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nesse vídeo para falar mais uma vez sobre esse tema, oportunidade, algo que eu já tenho falado com vocês nas minhas postagens. Estamos aqui nesse vídeo então. Estou aqui com esse grande amigo meu, Caio César, né, para falar com vocês sobre um tema que eu já tenho dito há algum tempo, que é a oportunidade. Então, sem demoras, eu vou deixar que ele fale um pouquinho mais sobre ele, sobre como eu conheci o Caio, como que a gente veio a se conhecer, se tornar um pouco mais próximo, né? Não na questão até de tempo, mas de intensidade. Então, sem demoras, fala um pouquinho aí pra galera, Caio. Fala pessoal, tudo bem? Bom, antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês desde já se inscrevam no canal, né? Dá essa força para que possa logo estar produzindo mais conteúdo para vocês, tá bom? Além disso, aqui embaixo na descrição do vídeo vão estar alguns links que eu deixei para vocês, tá ok? Se vocês desejarem, olhem lá, acessem e que esses links possam estar de alguma forma abençoando a vida de vocês, somando na vida de vocês, tá ok? Então, sem mais demoras, bora pro vídeo. Deus abençoe vocês. Fala, Richard. Prazer enorme estar aqui com vocês. Convite desse meu grande amigo. Como ele disse, a gente tem uma história bem legal, porque o Richard acompanhou bem o ápice da minha trajetória de empreendedor, né? Ele pegou bem no ponto certo, onde eu fiz a virada de chave. Foi naquele momento onde realmente eu quebrei a ponte e fui para o próximo nível. Então, ele conheceu os dois Caios, né? Ele conheceu não só aquele menino que estava com 20 anos ali, 20 e poucos anos, tentando batalhar para sobreviver, mas também aquele que conquistou, que realmente fez dito aquilo que a gente acredita, né? De que se você persiste, se você realmente tem determinação naquilo que você se propõe a fazer, você sempre vai ter sucesso, né? E falar um pouco sobre mim, não poderia pular essa parte de que você, mais que ninguém, viu aonde foi o ponto de mudança, mas antes disso, teve muitas coisas, né? Eu sou nascido em Guaratinguetá, hoje eu tenho 28 anos de idade, né? Sou praticamente casado aí, eu sou noivo e não tenho filhos, pretendo, e a minha trajetória profissional ela começou com 18 anos de idade, no marketing de rede, né? Marketing de relacionamento, e foi aonde realmente eu tive uma universidade de tudo aquilo que eu não aprendi na realidade na escola, né, todas aquelas matérias que realmente regem o sucesso, eu tive a oportunidade de ter dentro do marketing de rede, né, dentro do marketing multinível. Para mim, foi uma universidade, foi ali que eu fiquei sabendo um pouco mais sobre finanças, um pouco mais sobre dedicação, sobre determinação, persistência, foco, coisas que você muitas vezes não aprende na sua casa, muitas vezes não aprende na escola, né? Praticamente 95% das pessoas não tem essas matérias e não tem alguém, um mentor, uma pessoa que possa te inspirar e te passar essas informações, né? E eu tive o privilégio dentro do multinível de conhecer pessoas bem-sucedidas, né? Não ter aquela pessoa ali na frente que muitas vezes um professor, ele tá ali te passando uma matéria teórica, mas muitas vezes ele não tem um resultado prático daquilo, né? Uma vivência, um ganho, não só material, mas de vida que te faça sentir vontade de estar ali, né? E no multinível, não, eu conheci pessoas que estavam ali ensinando, mas que viviam aquilo que eu queria viver, né? Moravam nas casas onde eu queria morar, andavam nos carros onde eu queria, nos que eu queria andar, iam nos lugares, né? Viajavam para os lugares que eu sempre quis conhecer. Isso foi incrível, porque eram pessoas que de fato tinham resultados, me ensinando a ter resultados. E eu segui a receita do bolo, porque sucesso ele é uma receita pronta. E para os dois lados, Richard, né? Eu falo sempre que o sucesso ele exige as mesmas matérias, seja ele para o bem ou para o mal, né? Uma pessoa, por exemplo, que ela se compromete a fumar, e ela fuma todos os dias,
né? Ela é disciplinada a fumar todos os dias. Ela é organizada financeiramente, porque todos os dias ela tem que comprar um maço de cigarro. Então ela vai lá e compra o cigarro e fuma por 10 anos, e aí ela teve sucesso. Ela teve um câncer, e aí ela teve sucesso naquilo, né? Não é porque ela só teve sucesso na área errada. E aqui o sucesso na área certa, ele exige a mesma dedicação. Então, é uma via que exige as mesmas matérias, né? O sucesso, ele não tem segredo. Ele tem, sim, algumas coisas que você deve tomar como iniciativa e fazer repetidamente todos os dias. E eu digo que foi isso que fez com que eu mudasse minha cabeça e seguisse sempre buscando essa filosofia dentro de mim. Poxa, muito Tá? legal isso que você falou, Caio, na questão do sucesso, né? A pessoa ela começou com algo já muito interessante, um gatilho muito interessante, que a pessoa ela se disciplina a ter um sucesso ruim, né? Com uma pessoa que fuma, que você falou. Então, pessoal, vocês já ficaram com essa dica maravilhosa aí do Caio. Agora a gente vai entrar no assunto. Caio, diz pro pessoal hoje, na sua visão, né? O Caio de antes que eu conheci, quando você estava buscando, né, essa virada de chave, como você falou, quando a gente se conheceu, que eu peguei justamente no ponto certo ali de mudança de sua vida, né, de patamar, de rotina e tudo mais. Como você, no Caio de antigamente, definiria a oportunidade e como que o Caio de hoje define oportunidade? É a mesma visão, é o mesmo pensamento ou não? Fala pra galera como você definiria e como você define oportunidade. Cara, oportunidade para mim sempre foi algo que, na realidade, Richard, eu aprendi uma coisa muito cedo que me ajudou e anota isso porque é muito importante. Você tem que ter objetivos fixados e escritos na rocha, que são os seus objetivos de vida, que é o seu propósito. Você tem que encontrar dentro de você qual que é o seu propósito, o porquê que você veio nessa terra, quais são os seus objetivos principais. Se você não souber para onde você vai, qualquer lugar vai servir para você. E o seu propósito, o seu objetivo principal, ele é aquilo que vai traçar todo o resto. Então, a oportunidade, se ela serve ou não para você, depende, porque qual é o seu objetivo? E eu falo de escrever na rocha, por quê? Porque quando você tem seus objetivos principais fixados na rocha, não importa qual vai ser o plano que você vai fazer para chegar até ele. Então, isso vai ser escrito na areia, não na rocha. O plano é sempre na areia. O que está na rocha é o seu objetivo final. Então, por exemplo, eu quero, vou dar um exemplo aqui hipotético, tá? Eu quero comprar uma casa. Tá, o como eu vou comprar essa casa não me interessa. O meu objetivo principal é esse. Então eu vou achar meios. Poxa, vai ser, né, esse trabalho? Não, vai ser. Eu vou economizar dinheiro. Eu vou fazer uma segunda fonte de renda. Não interessa. O que interessa é o objetivo principal. Então a oportunidade muitas vezes ela chega para você. E não é só em questões financeiras, né? Tem oportunidades que chegam para você na sua vida espiritual, nos seus relacionamentos, e você tem que ter esse feeling de saber o que vai de encontro com o seu propósito, né? O seu propósito final, porque às vezes pode ser uma coisa muito boa naquele momento, só que mais para frente vai te distanciar dos seus propósitos finais, né? E você tem que ter propósitos finais para todas as áreas da sua vida, não só financeira, como espiritual, como de relacionamento, como familiar. E isso quando você é um insight muito grande isso para você, porque se você não tem isso bem claro, nada daqui do que a gente está falando vai te mudar, entendeu? Não vai fazer com que você... não tem nada que eu vou falar aqui que é uma receita mágica, que é o pulo do gato. Não existe isso, essas fórmulas mágicas do sucesso, porque o sucesso é diferente para cada um, né? Às vezes você dá um valor muito grande para algo que eu não dou valor. E às vezes eu dou valor a algo que você não dá. Às vezes, para você, não é importante ler um livro. Para mim, é importante ler um livro, né? Então,
as conquistas, elas vêm de você saber quais são os seus objetivos finais, né? As oportunidades, elas são medidas assim. Sim. E você crê, Caio, que dentro do seu viver hoje, né? Dentro do seu patamar, não só financeiro, mas de mindset, de conhecimento, de aprendizado, porque com certeza o Caio que eu conheci lá atrás, naquele ápice ali, não é o mesmo Caio de hoje, né? Isso é nítido que não é, mas hoje, com a visão que você tem hoje, como que você vê ou pensa que a oportunidade aparece? Você crê que ela tem um momento certo para aparecer ou que toda hora ela bate na porta e somos nós que às vezes não aceitamos ela? Você crê que ela tem um momento específico ou que toda hora a oportunidade está aí? Então, é igual à primeira, né? Tudo depende do seu objetivo final, qual que é o seu propósito de vida, porque às vezes você pode ter oportunidades momentâneas, é que nem você quer ser um grande empresário, poxa, ter um negócio gigantesco, mas antes de você construir fortuna, você precisa sobreviver, você precisa ter o ar para respirar, você não pode ter um sufoco financeiro, viver para pagar a conta. Então, vamos colocar nesse intuito empreendedor. Você quer ser bem-sucedido, você quer ganhar o seu primeiro milhão, né? Que eu de verdade acho que todo mundo deveria ter a meta de vida de ganhar o seu primeiro milhão. Como os americanos têm o sonho americano, né, de se tornar um milionário. O brasileiro tinha que ter essa visão já enraizada desde berço de ganhar o seu primeiro milhão, né? E quanto antes ainda. E eu tinha essa meta muito clara dentro de mim, que era ser milionário antes dos 25 anos. Isso era muito forte, e eu não consegui, né? Foi com 26, mas foi bem perto. Bem perto. Então, agora a gente muda a meta, é ter 10 milhões até os 30, né? Então, a gente como que eu posso se Demorando, né? desafiando, né? Criando. Não, se desafiando mesmo, você vai se desafiando, você com você mesmo. E eu voltando, né, no ponto, é que, por exemplo, você tem que ter essa meta bem estabelecida, mas se você não tem dinheiro nem para, poxa, às vezes sobreviver, pagar uma conta, sair, comer alguma coisa, então você precisa ter a humildade de saber começar, que é às vezes arrumar um emprego. Ah, tem alguma coisa errada de trabalhar para os outros? Não, nem desde que você não se contente com isso e trabalhe a vida inteira para alguém, né? E no final da vida você chega reclamando de tudo aquilo que você não fez. A culpa é sua, porque você não tinha estabelecido metas e você ficou acomodado naquilo, né? Com aquele residualzinho todo mês, 2.000, R$ 1.500, e não pensou no seu futuro, né? Então, se você tem uma meta bem grande, você não tem problema nenhum saber começar. Ou vai trabalhar para alguém, né? O meu primeiro emprego foi no Lavacar. Eu tinha 16 anos de idade e eu lavava o carro, né? Então eu sempre fui aquele aluno, né? Segundo a terceira ali da classe, né? De baixo para cima. Então nunca fui uma pessoa que muito estudiosa. Então eu logo cedo fui ter que trabalhar, né? Meus pais falaram: então você vai procurar alguma coisa para você fazer. E eu arrumei um emprego no Lavacar, e esse foi meu primeiro negócio, né? E aí logo eu já queria ter um Lavacar. E isso não tem problema, eu lavava o carro e eu ganhava um dinheirinho e eu saía para comer e saía com os amigos, ia no shopping, mas só que eu nunca na minha vida me contentei com isso. Eu nunca me contentei e nunca me acomodei. Eu acho que esse é o principal, né? Você não pode se acomodar, né? O estado que você está hoje não pode ser o do seu futuro, né? Então, eu acho que é isso, Richard. Você tem que saber aproveitar as oportunidades momentâneas, mas sempre usando ela como degraus para você poder sempre buscar o seu propósito final. Galera, eu já ia até fazer a terceira pergunta que ele já acabou de responder no final aqui da frase dele. E todas essas três, pessoal, olha que interessante que ele sempre linkou a questão do quê? Propósito.
você tem que ter um propósito. Desse tempo que eu conheço o Caio, que eu convivi com o Caio mais próximo, hoje estamos um pouco mais distantes pessoalmente, assim, no dia a dia, mas sempre trocando ideia e contato. Todas as vezes que eu conversei com o Caio, ele sempre falou comigo da questão de propósito. Qual é o seu propósito, né? E algo que ele falou ali, não é errado trabalhar. O problema é que as pessoas, elas pensam que para elas serem milionárias hoje, como é o patamar que você alcançou, Caio, das pessoas que eu converso, elas acham que só é rico quem é rico. Só é milionário quem é milionário. Elas não entendem que, às vezes, uma pessoa que é milionária, ela começou a trabalhar aos 16, como você falou, num lavacar, né? Elas não entendem que, às vezes, uma pessoa que hoje é milionária, ela já teve que empurrar o carro, porque acabou a gasolina no meio do evento, né? É algo que você já passou, como você me disse. Então, assim, pessoal, tenha muito em mente propósitos, né? Isso é algo que o Caio, sempre que a gente conversa, o Caio sempre mostra propósitos. E, Caio, para continuar aqui, se você fosse falar para o pessoal que está te ouvindo, inclusive para mim, né, mesmo que você já tenha me falado, você pode falar de novo, quais seriam os 3 principais conselhos que você daria hoje para quem quer alcançar o primeiro milhão? Seja para quem já tem uma condição financeira ou para quem não tem, para quem está começando do zero. Independente do patamar, não pensa isso, mas quais seriam os 3 principais conselhos que você diria para quem quer chegar no primeiro Primeiro milhão? você já sabe, né? O Qual? primeiro você já sabe? O primeiro. Pode falar, fala para a galera aí, já destrincha Qual, tudo. qual, qual você acha que é o primeiro? O primeiro é você ter como objetivo isso, né? Porque se você não tem, você não sabe para onde vai. Então você tem Exatamente. que primeiramente ter como um objetivo, um propósito, ganhar esse primeiro milhão, né? E aqui dentro ainda vai o porquê que você quer isso. Porque não, às vezes a pessoa, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero. O cara não sabe nem o que vai fazer com o dinheiro, né? Então, o universo ele não aceita, né? O nosso papai do céu não aceita essas coisas em vão, né? Você tem que ter Verdade. um porquê, você tem que ter algo que vai te mover e o porquê que você vai fazer isso. Né? Então, o propósito de você querer ganhar esse bilhão tem que estar muito bem enraizado dentro de você. E, enfim, o segundo conselho é dedicação. Eu acho que a dedicação junto com a disciplina, né, no mesmo ponto, é dedicação e disciplina. Elas entram junto, porque a disciplina ela vai te fazer diariamente construir esse castelo que vai te levar até o seu objetivo, né? Mas é todos os dias você tem que fazer um pouquinho para que você possa conquistar isso. Você não pode hoje fazer muito e ficar uma semana sem pensar nisso. Você tem que todos os dias ir fazendo pouquinho a pouquinho. E, e a dedicação, é claro que ela se encaixa com a disciplina, né? Porque se você é uma pessoa dedicada, se você é uma pessoa que realmente dá atenção a isso, o sucesso, ele com certeza, ele vai ser seu amigo, né? E a terceira é foco. Foco, eu acho que é uma das coisas que teria que ser matéria, cara, de universidade, de escola, porque o poder do foco é tão grande que uma gota d'água caindo numa pedra ou numa rocha, milhares de anos, racha a rocha. Esse é o poder do foco. O foco é algo super poderoso, é como um superpoder. Se você está muito focado naquilo, você expande. Né? Eu sempre gostei de carro. E eu era obcecado de carro, cara. Obcecado. Eu ficava olhando o carro das pessoas, eu nunca tive inveja. Ó, gente, uma coisa que você sempre. Se você vê alguém muito bem sucedido, alguém andando com os carros que você quer, morando nas casas que você quer, tendo um relacionamento que você quer ter, você sempre seja grato a essa pessoa, olhe para ela com um sentimento, sabe? De, pô, parabéns, você Uhum. conseguiu, ó que legal. Eu acho que esse sentimento, quando você traz para dentro de você, o universo ele te abençoa, cara. Ele te fala, pô, Deus fala, esse aqui, o coração é bom então, não faça nem por isso, sabe? Não por esse sentimento, mas eu acho que você mesmo é grato com você. É gostoso ter esse sentimento de Verdade. gratidão pela vitória dos outros, né? E eu era um cara obcecado, assim, carro, eu via carro, falava, nossa,
que legal, cara. E eu tinha um primeiro carro, foi um carro que a minha mãe me deu ainda, um Golzinho, e foi aonde, poxa, graças a Deus minha mãe me ajudou e foi aonde eu comecei, foi com esse Golzinho que eu rodei 170 mil quilômetros para fazer meu negócio de marketing de rede. E você chegou a conhecer esse carro, Richard? O Golzinho, acho que não. Quando eu conheci você, você já Não, né? estava no Veloster, cara. Esse foi o meu primeiro carrinho que eu dei um upgrade, né? Ó, eu vou te falar. E depois eu comprei. É interessante falar isso, Richard, porque, cara, tem um erro aí, sabe? Você não pode, se eu fosse te dar um grande conselho hoje, você não pode adiantar os seus sonhos, porque às vezes você não está no momento certo daquilo, que nem o Veloster, eu era um cara solteiro, tudo, mas eu financiei esse que era muito importante no momento, mas não era a hora certa de eu comprar aquele carro. Depois daquele carro eu tive uma BMW, mas eu já estava melhor financeiramente, né? Lógico, me ajudou a Então, o crescer, Veloster, você mas financiou o Veloster. sim, E aí eu depois, dei o gol, eu dei o golzinho e entra mais e aí um depois, financiamento. eu lembro da BMW quando você comprou ela, a BMW também, a É, marrom. marrom. Lembro também dessa BMW, mas isso de antecipar o sonho, relembrando aqui, pessoal, então os três conselhos do Caio na questão dele falar foi, primeiro, o propósito, novamente, né? Segundo, você ter disciplina e você ter ali a questão de você ser regrado, Dedicação. da dedicação sua. E terceiro, o foco, você ser focado. Então você tem que ter um propósito, tem que ter disciplina e dedicação, que as duas se encaixam, são coerentes uma com a outra. E o último, você ter foco e algo que ele falou muito poderoso. Uma gotinha d'água batendo numa rocha, ela racha a rocha, ela modifica a rocha, ela cria uma onda dentro na rocha, porque é a questão do foco. E já continuando no outro ponto que ele falou sobre a questão de adiantar os seus sonhos. Isso é muito interessante. Esse é algo muito importante para nós, porque nós vemos as pessoas, isso é algo que você falou muito interessante que eu sempre tive, cara. Né? Isso, sempre que eu vi, quando eu conheci você, né, já no Veloz, eu falei, nossa, esse cara é tão novo assim, eu vou chegar lá também, né? Então, quando a gente tem essa visão de realmente não ter inveja das pessoas, mas ser grato porque alguém conseguiu conquistar algo, eu creio que realmente Deus, ele olha para o nosso coração e fala, não, vai chegar o seu tempo, vai chegar a sua hora, né? Então, realmente, gente, buscar somar com pessoas que têm a lhe oferecer algo, a lhe ensinar algo, né? Eu, quando Claro. conheci o Caio sempre me passava muito conhecimento, né? E antes de você ter isso, né, você tem que ter isso. Porque se você ganhar isso, sem isso, você vai gastar tudo isso e não vai sobrar nada disso e você não vai ter isso, né? Como vários casos que nós já vimos de pessoas que ganham na Mega Sena e ficam pobres de novo, né? Então, Um assim, monte. né? Então são pessoas que elas não têm um mindset, elas não buscam um conhecimento, que é o primeiro e maior valor. Caio, se você fosse falar um pouquinho mais da sua história para a gente fechar esse vídeo hoje, eu queria que você dissesse um fato que marcou a sua vida do Caio quando eu te conheci, que você ainda não era um milionário, né? Não tinha batido o patamar do milhão. Gente, eu estou reforçando isso sobre a questão de milionário, não por status, por aplauso para o Caio, porque nesse tipo de pessoa eu conheço ele. Um cara super simples, super humilde, mas é porque é alguém que tem autoridade no assunto para falar sobre o que nós estamos conversando. Né? Então, se nós estamos falando sobre a questão de oportunidade de empreender e de sucesso, então essa informação aqui vale porque realmente o Caio ele deu o salto da vida dele, se tornou um milionário. Então, assim, se você fosse falar um pouco hoje o que marcou, qual foi o fato, ou os fatos que marcaram quando era aquele Caio que ainda não era milionário, que estava lá empreendendo, batalhando, o Caio que se tornou milionário. Tem um fato ou mais de um fato que marcaram muito você e que te ajudaram a dar esse pulo de sucesso ou que você aprendeu só depois que você deu? Você poderia falar algo para nós nesse sentido? Cara, eu acho que o mais forte foi... Eu comecei aos 19 anos no multinível, né? Hoje eu não tenho só negócio no multinível, eu expandi o leque, mas foi, como eu disse, uma universidade. E quando eu tinha 19 anos, eu comecei numa empresa americana, né? E eu resolvi não fazer faculdade para fazer
esse negócio. E meus pais não me apoiaram, queriam, lógico, que eu seguisse o caminho tradicional, se eu fizesse uma faculdade, que se eu entrasse numa boa empresa, né, e seguia o caminho que a gente são levados a seguir, né. E não tem nada de mais nisso, viu, gente? Eu não vejo que você fala, você não aconselha fazer faculdade? Eu aconselho, só que fazer aquilo que você realmente tem um propósito, porque muitas pessoas vão fazer porque elas estão sendo forçadas. A pressão com 18 anos ela é muito grande, né? Mudando um pouquinho de assunto, mas eu rapidinho já volto. Mas a pressão com 18 anos ela é muito grande para você tomar uma decisão que você vai levar para o resto da sua vida. E também É às muito vezes por forte né? isso. Então, imagina, o seu pai fala, você tem que escolher alguma coisa e com 18 anos você é obrigado a tomar uma das decisões mais importantes, que é o que você vai fazer o resto da sua vida. Por isso que eu vejo tanto hoje engenheiros, Uber, cara fisioterapeuta trabalhando em balcão, enfim, pessoas que não se identificaram na área ou depois não conseguiram uma oportunidade na área que é aquela que ele fez. Então, eu não vejo nada demais em você fazer uma faculdade, eu não fiz, mas você tem que ter um propósito nisso, você tem que saber o porquê você está fazendo aquilo e se realmente é isso que você quer. E para mim não era, o que eu queria era ter negócios mesmo, era falar com gente sabe, e falar, palestrar, ensinar, aprender, isso que eu sempre gostei. E eu comecei no multinível muito pequenininho, e eu nos primeiros 2 anos não tive resultado nenhum, era muito pequeno, quase zero, e eu só tinha uma bicicleta. E eu uma vez eu estava em Taubaté, na época eu tinha aberto um espaço de vida saudável, né, lá em Taubaté, e eu fui comer uma pizza na casa de uma tia minha, que a minha avó estava lá, ela mora em Taubaté. E eu saí lá do centro de bicicleta e fui comer uma pizza lá. E eu comi a pizza e quando eu estava indo embora, eu saí na garagem e tinham roubado minha bicicleta, cara. Nossa, Deus do Era a céu. única coisa que eu tinha, era aquela bicicleta, e roubaram minha bicicleta. Cara, aquele dia para mim sabe aquele dia que você começa a se perguntar, pô, por que Deus? Por que eu? Por que tá acontecendo isso comigo, cara? Poxa, eu tô aqui batalhando, não tem resultado, não tenho dinheiro no bolso, e ainda minha bicicleta, aquele dia para mim foi um arraso, assim, sabe? Fiquei, fiquei mal, cara. Fiquei mal. E naquela noite, eu dormi lá na minha tia ainda, porque eu não fui embora de a pé, e eu tive um sonho. E esse sonho eu nunca mais na vida vou esquecer, que eu sonhava com um leão, assim, ele vinha assim, um leão bonito, e o filhotinho ia do lado dele, esse leão ficava me encarando, assim, no topo de uma colina, e eu sonhei com isso, sabe aquele sonho muito real, aquele sonho que você, diferente, foi um sonho diferente, cara. E nesse dia, aí junto eu vi uma girafa, vinha uma girafa, passava uma girafa, eu sonhei com o leão, uma girafa. Um leão, uma girafa mas foi muito real, sabe? Aquele sonho, eu acordei com isso. Acordou E aí com eu fui pesquisar na internet aqui o que significava aquela bobagem, né? O que significa o sonho, o significado do sonho. Mas para mim isso foi uma resposta divina, sabe? Porque falava que você sonhar com esse leão era liderança, que eu iria conduzir centenas de pessoas cara, que a girafa era que você tinha que olhar além do horizonte, do que está acontecendo hoje, mas olhar para o futuro, que você tinha que olhar mais longe, né? E não para aquele fato, mas para o que vinha. E aquilo fez muito sentido naquele momento, sabe? Fez muito sentido mesmo. E esse dia foi a virada. Alguns meses depois, alguns meses mesmo, eu conheci a outra empresa, qual que o Richard fez parte comigo. Alguns meses depois, e nessa empresa, eu consegui ganhar aí quase 400 mil, né? Eu me tornei um bom líder, né? Dentro do plano. Eu poderia ter alcançado mais, mas eu me tornei eu tive um bom resultado, né? Foi um trampolim para mim, assim. E aí, a partir daí, as coisas começaram a acontecer
e hoje a gente está nesse patamar, mas com certeza eu estou buscando sempre aprimorar e crescer e novas oportunidades, né? Show de bola. Então, galera, só fazendo um resumo, o que marcou a vida dele, olha para vocês verem, pessoal, o que marcou a vida dele, que ele sempre lembra, ele já não estava numa situação tão boa na época, começando a empreender, começando a correr atrás dos sonhos dele, do objetivo, do foco dele, e tudo que ele tinha era uma bicicleta e ela foi roubada, né? Então, assim, é uma frase que eu aprendi com o Caio, né, quando eu conheci ele, e que é verdade. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. O cara só tinha uma bicicleta, roubaram a bicicleta dele, né? E nem por isso ele parou de persistir, de continuar, de batalhar. E assim, pessoal, um fato que até o Caio me contou, vou até expor aqui pra galera, Caio. Quando ele pegou, hoje é o Audi que você tem? É Audi, né? O carro seu? Um deles é. É, ele pegou Tem foi dois no aqui. Audi que quando você pegou no primeiro dia, viu um cara e bateu com a bicicleta no Audi, arranhou o Audi? Na mesma rua que roubaram essa Olha pra bicicleta você minha. ver, galera. E o nome do cara era Caio. Hein? E o nome Nome do do cara, cara olha, pra era você ver, gente, Caio. olha que loucura, gente. O Caio comprou um Audi, hoje ele tem um Audi. No dia que ele comprou o Audi, ele acabou de pegar o Audi, zero, galera. Na rua ali onde ele estava andando, na mesma rua que roubaram a bicicleta dele anos atrás, ele acaba de sair com o Audi da loja, vem um cara e me bate de bicicleta no Audi dele e arranha o Audi dele, gente, no primeiro dia que ele pega o carro. E o nome do cara é Caio. Acabou com a frente do carro, bateu a bicicleta, voou 2 metros de altura, assim, caiu de cabeça no chão. Meu Deus, cara. Gente, aí vocês Foi um pensam, susto. mas o Caio hoje é milionário e tem condição de mandar arrumar. Lógico que tem, mas você não vai ficar chateado, você acabou de sair da loja com o carro e o cara Não vem fiquei, e cara. bate no seu carro. E quando Não eu perguntei pro Caio, fiquei nem aí, pode falar, Richard. aí ele falou, Fiquei nem não, aí, cara. Fiquei preocupado com o cara. ele ficou preocupado. Ele contou pra mim que na época, gente, ele ficou preocupado com o rapaz e na mesma hora ele falou, Richard, eu lembrei de mim lá atrás, com a minha bicicletinha roubada e talvez tudo que o cara tem, essa bicicleta, e a bicicleta dele foi pro saco e bateu no carro. Então, gente, às vezes, situações vão acontecer na nossa vida que realmente nós não vamos entender. Por quê? Pra quê? Por que que Deus permitiu? Por que que Deus deixou isso acontecer? Entendeu? Só que os leões, até eles se tornarem grandes leões, galera, eles foram filhotinhos. Eles tiveram que aprender a caçar, tiveram que aprender a andar, talvez levaram alguma surra ou outra de outros animais, até se tornar leão. Entendeu? Então, assim, galera, quanto maior for a dificuldade, é porque logo o seu resultado está chegando, né? Eu lembro na época que o Caio ele pegou o Veloster, ele tava comendo lanche, roubaram o Veloster dele, galera. Esse menino aí, você lembra, Caio? Foi o Veloster, não foi? Foi O Veloster? Foi. Ele tava comendo, acho que lanche com um amigo dele na época, roubaram o Veloster dele. Pensa bem, gente, né? Fala, esse menino é blindado, é sorteado, é presenteado para ser roubado. Roubaram o Veloster dele, era o carro que ele tinha para se locomover, galera. Eu lembro que na época o Caio pegou, ele conseguiu, acho que, resolver na questão de seguradora. Eu lembro do golzinho vermelho. Volta o Caio pro golzinho vermelho. Andamos bastante. No leilão. Foi guerreiro. Então, aí, mais uma, né? Você não pode ter medo de recomeçar também, né, cara? Exatamente. Porque naquela época o que a gente podia era comprar o Gol vermelho. Você tava junto no dia que eu comprei o Gol, no leilão, que prenderam o carro do menino? Mano, cada história, gente, que as pessoas olham, eu falo, até brinco com ele, às vezes ele quer acabar comigo. Quem te vê com essa cara de playboyzinho, né? Porque hoje ele tem uma cara de playboyzinho. Você olha pra carinha dele, pro rostinho dele, mas você não vê a dificuldade que às vezes os caras passam pra chegar no lugar que chega, né, gente? Então, cara, de verdade, obrigado por esse momento, cara, por essa Tamo conversa. junto, Richard. Galera, aqui, tudo que o Caio falou aqui, principalmente guardem isso. Vocês têm que ter um propósito, vocês têm que ter um foco, tem que ter disciplina, tem que ter dedicação, porque senão as coisas não acontecem. E, gente, não é do dia pra noite que você vai bater. Você pode ter a sorte, né? Por assim dizer, entre aspas, sorte de fazer um bom trabalho, muito bem, e você ter um resultado em questão de meses, anos aí, entendeu? Para alguns demora mais, para outros demora um pouco menos. A questão é nunca deixar de olhar para o alvo. Caio, muito obrigado por fazer esse vídeo. Tamo junto, Richard. Obrigadão, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, cara. Obrigado. Beijão a todos aí. Espero que algo que eu tenha falado aqui tenha feito sentido para você e que amanhã ou depois você se lembre de algum detalhe que eu falei que fez diferença, tá bom? Com certeza. Um abraço junto. Deus abençoe, meu querido. Muito obrigado. Um grande beijo. Tamo junto.